precioso irmão Bartolomeu, é uma perda para cada um de nós. Mas sabemos também que a festa do céu, na chegada do nosso irmão ali, na presença do nosso Senhor. E isso consola os nossos corações. Por isso vamos fazer um momento de homenagem ao nosso irmão, que por tanto tempo dedicou sua vida à família, dedicou sua vida a Deus, e este homem recebeu a sua recompensa junto ao nosso Senhor Jesus. Então vamos dar início a este momento, vamos louvar lá no amador. Onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus, e de glória e luz, e não há na velhice o temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, não há temor, os remidos a Deus louvarão. Este formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícias e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão. Quando aqui terminar a tarefa de dar a mensagem divina eficaz, nossas lutas então para sempre estarão esquecidas na mais doce paz. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. Se não há dor, nem há temor, os remidos a Deus louvarão.
doçura, também de alegria, pelo pensamento do nosso irmão. Hoje descansa no Senhor e tenho certeza que o Senhor, Ele sabe o momento de todas as coisas, porque tudo está nas mãos do Senhor. E Salomão, em suas palavras, diz: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de nascer, mas também há um tempo de morrer. Tempo esse que chegou ao servo do Senhor, e hoje descansa em Deus. Deus possa realmente abençoar. E isso para nós traz um conforto, porque nós esperamos também o nosso dia. O dia em que o Senhor vai nos recolher, o dia em que o Senhor vai levar esta igreja maravilhosa, e nós aguardamos esse glorioso dia. Ninguém está isento ou alheio a este momento, que todos nós iremos passar, a não ser no dia da volta do Senhor, mas a igreja será arrebatada. Mas o certo é, temos que estar preparados com as nossas vidas, temos que estar com a nossa vida diante do Senhor, buscando a Deus, andando na presença do Senhor e confiando nele, esperando aquele glorioso e maravilhoso dia. Quero deixar então aqui os nossos sentimentos, o nosso abraço a toda a família, a todos os irmãos, os amigos que aqui estão, e nós estamos aqui juntamente com cada um de vocês para, primeiro, agradecer a Deus, porque a palavra diz: em tudo nós temos que agradecer. Até neste momento que é tão difícil, mas nós também temos que agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, o Senhor fez tudo certo, na hora certa, no momento certo, e continue abençoando. Deus abençoe a família. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos ouvir agora outra palavra na voz do pastor Lázaro. Obrigado, Senhor, irmãos. Amém. Só o Espírito Santo confortar os corações, como a tua o Senhor por mim. Valendo, do ontem, nós poderíamos deixar de estar aqui nessa tarde para, juntamente com a família, orar no Senhor. Muito obrigado por toda a oportunidade. Trago a Marlene e a Espírito com você. A maneira que Deus nos ouviu uma vez, permissão para adotar ela. Mas eu digo, sou feliz, eu sei que essa hora é uma hora muito difícil, mas quem parte está feliz, quem fica triste. Mas a palavra do Senhor diz assim para nós. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz assim: e ouvi uma voz do céu que lhe dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, para o povo meu, que desde agora morre o Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e as suas obras do céu. Pois bem, dentro desse versículo, quero deixar aos irmãos, a nós, cristãos, vamos trabalhar para Jesus enquanto estamos vivos. Amém. Não, pastor, Deus não trabalha lá. A Bíblia diz que só vai descansar agora e as suas obras do céu. Fizemos para o Senhor as obras do céu. Não fez nada.
também o seguem dependendo do que ele fez. Que Deus nos ajude. Aos familiares, aqueles que ainda não decidiram por Jesus, não aceitaram ainda Jesus como Salvador da sua alma, faça-o correndo o mais depressa possível, porque quando chegar o teu dia, o meu dia, o nosso dia, não temos mais nada o que fazer. Ele está descansando. Paulo diz assim, encerrando: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, no caso dele, a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, tem de preparar. Como Paulo não era egoísta, ele diz: não somente a mim, mas a todos nós que estamos aqui, nessa tarde, servindo a Jesus, temos direito dessa coroa. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus conforte os corações dos familiares. Deus abençoe. Muito obrigado, companheiro. Todo dia. Amém. Aos amigos, aos irmãos que vieram participar do culto fúnebre do irmão Arthur. Ele está com certeza na escala dos fortes, pelo menos a Bíblia diz isso. Salmo 90, nós encontramos um versículo que diz que a vida do homem é 70 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua força, alcançam os 80. E o que passar disso, diz a Bíblia, Moisés, o único salmo que ele escreveu, é cansei de falar. E o irmão Marcelo chegou nos 80, então ele é um vencedor. Amém. Eu sei que a família foi tomada pelo elemento surpresa, porque apesar da idade estava lúcido, né? E morreu. Não existe forma, né, de morte bonita, gente, mas existem estilos de morte que judia menos na família. E ele sofreu tanto quanto muitas outras pessoas, como acabei de chegar de um velório, que estava sofrendo já um bom tempo, teve internado, quadruplo. Então, que Deus possa confortar o coração de vocês, que a história que ele construiu, o legado que ele construiu, né, da forma que ele viveu, possa ser servido por vocês. O que eu sei é que quem chega aos 80 anos, lucidez, deve se sentir um vencedor. Amém. Ele é um vencedor. Amém. Deus possa dar a Deus possa ter esse momento de dor, de conforto necessário. Logo Deus vai pegar essa dor, do conforto, do luto, e vai transformar em uma saudade que não fere. Vai poder lembrar dele sem dor, sem esse sentimento. Isso só acontece quando a gente absorve o Deus. Então, que Deus deu conforto. Eu não vou me estender, o pastor Lázaro já disse aqui algo muito sério. Serve-se às suas obras. Que Deus dê ao nosso irmão galardão que ele precisa. Amém. Obrigado pela palavra, Deus abençoe a todos. Amém.
eu cheguei ao Senhor. E o quanto Deus me ama, o quanto Deus ouviu a minha oração. No primeiro momento que ele tinha o corpo todo cheio de lepra, se vocês olharem no sinal dele de lepra, mas ele veio. Eu tinha 13, 14 anos e tinha uma amoreira no fundo da minha casa, no Parque Congresso, e eu, então, comecei a falar com Deus sozinha. Eu disse, se Deus realmente existe, eu preciso que o Senhor cure meu pai. Foi um momento muito, assim, de fé. Mesmo sem conhecer direitinho a Deus, eu pedi a Ele. Foi através da vida do meu pai que hoje eu sou muito feliz com Jesus. E eu prefiro me lembrar disso. Né? Toda a caminhada, eu agradeço. Obrigada. Amém. Mais alguém gostaria de fazer uma homenagem ao irmão Bartolomeu? Tem a oportunidade. Os filhos, filhas, desejam.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a palavra de Deus, ela é o nosso conforto, nosso consolo para cada um de nós, para todo aquele que nele crê. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos morrer em Cristo. Não morrermos no mundo, numa vida mundana, de pecado, longe da palavra de Deus, do caminho do Senhor. Nem tampouco a palavra de Deus diz para que devemos morrer numa religião. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos morrermos em Cristo Jesus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E o irmão Bartolomeu, eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, no caminho do Senhor, ele já havia crido, já havia se batizado. Para mim, esse irmão, Dom Bartolomeu, ele é um guerreiro, um cristão que dedicou sua vida a Cristo. E hoje nós vemos ele aqui, seu corpo, desde ontem, quando ele morreu, neste corpo físico. Mas o irmão Bartolomeu, ele morreu em Cristo há mais de 30 anos atrás, quando ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, e ele foi sepultado nas águas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Há mais de 30 anos atrás, o irmão Bartolomeu morreu em Cristo. Ele foi sepultado em Cristo, porque ele aceitou o caminho de Cristo. Então hoje nós vemos aqui o dia da sua morte física, mas ele morreu em Cristo já quando ele foi batizado no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que nós, cada um de nós que estamos aqui, podemos aprender neste momento de dor que a família e os entes queridos passam. Como diz a palavra de Deus, é melhor estar na casa onde tem luto do que numa casa onde tem banquete. Porque aqui podemos refletir sobre as nossas vidas e vermos se nós já morremos em Cristo. Porque Deus só vai reconhecer aqueles que morreram em Cristo. Aqueles que morreram de acordo com a sua palavra. Aqueles que morreram sendo batizados no nome daquele que morreu por nós. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário morreu por nós, para que nós pudéssemos morrer por Cristo. E quando que nós morremos por Cristo? Quando nós morremos para este mundo de pecado, para quando nós morremos para os vícios, quando nós morremos para os nossos próprios pensamentos, nossos egos. E esta é a grande promessa que Deus tem para nós, os que morreram em Cristo.
ressuscitarão primeiro. Farão parte da primeira ressurreição. Da ressurreição que é para o arrebatamento. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Não tem como fazer parte da primeira ressurreição se nós não morrermos em Cristo. Não tem como nós fazermos parte do arrebatamento. Este arrebatamento que está tão próximo, tão perto. O mundo está caindo aos pedaços. Guerras e rumores de guerras. Mas a palavra de Deus nos diz que há uma via de escape para este mundo caído aos pedaços. E essa via de escape é Cristo. E o que é Cristo? Cristo não é simplesmente uma palavra, mas Ele é a palavra. Cristo é a palavra de Deus. O que é morrer em Cristo? É nós aceitarmos a palavra que Deus está cumprindo o seu dia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Muitos esperam esse versículo se cumprir lá para frente, mas a maioria do mundo, a maioria das religiões, não sabem que Cristo já veio. Assim como há 2000 anos atrás, o Messias já havia vindo e os judeus não o conheceram. E da mesma forma estamos nós aqui hoje, os gentios, todos esperando a segunda vinda de Cristo. E não sabem que Cristo já veio no céu, rodeado por seus anjos. E desceu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Por isso, irmão Bartolomeu, eu posso dizer, com segurança no meu coração, que o irmão Bartolomeu morreu em Cristo Jesus. Ele morreu crendo na palavra que Deus cumpriu nesses últimos dias. Ainda que as religiões não compreendam, ainda que o mundo não aceite, ainda que as pessoas nunca ouviram falar disso, mas o irmão Bartolomeu ouviu, e o irmão Bartolomeu creu. Amém. E o irmão Bartolomeu, desde que eu o conheço, cheguei na igreja aos meus 17 anos, ele já era um cristão. Todos os vídeos, todas as pregações que nós temos gravado, juntamente ali com o nosso saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, em cada vídeo você vai ver quando a câmera passa na igreja, o irmão Bartolomeu está lá no seu lugar. Glória a Deus. Você pode pegar a fita lá de 97, 98, que eu me lembro, 2000, todos os cultos. O irmão Bartolomeu estava lá, rendido ao Senhor Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Então, das fitas, das pregações, dos cultos mais antigos que nós tivemos, o irmão Bartolomeu está lá no seu lugar. Aonde depois ele escreveu no próprio banco: grande Deus. Aleluia. Porque toda vez que ele glorificava a Deus, ele falava na casa do Senhor: grande Deus. É verdade. E se nós pegarmos nosso último culto de domingo, a filmagem que nós temos, o irmão Bartolomeu está lá. Permaneceu fiel, permaneceu na palavra de Deus. Amém. Creu naquilo que Deus operou nesses últimos dias. Deus enviou um profeta nesses últimos dias, cumprindo Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Irmão Bartolomeu creu neste ministério profético que manifestou nesses últimos dias.
Irmão Bartolomeu creu na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 horas às 18h28, lá nos Estados Unidos, lá na América, sobre o Monte Pôr do Sol. Isso foi fotografado, uma nuvem formando o rosto de Cristo, rodeado por seus anjos, cumprindo Apocalipse capítulo 8, e havendo o cordeiro aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Amém. Então o irmão Bartolomeu, nós vemos o seu corpo aqui, ele morreu em Cristo, no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu em Cristo, crendo no que Deus fez nesses últimos dias, num profeta vindicado por Deus, com a coluna de fogo. Ele morreu em Cristo, crendo na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão Bartolomeu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando o irmão Bartolomeu ressuscitar primeiro, nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados, meus irmãos. Vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. E juntamente com eles, nós subiremos a encontrar o Senhor no rapto. Não tem como ir no arrebatamento sem crermos na sua vida. Porque Deus cumpriu a sua palavra. São Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Deus manifestado numa carne, Deus manifestado num profeta. Isso parece loucura no culto fúnebre, mas era o que o irmão Bartolomeu ouviu e creu. Amém. Era o que o irmão Bartolomeu dizia: grande Deus. Amém. E por isso nós estamos aqui o homenageando. Porque assim como ele creu, assim como ele viveu, com toda a luta, dificuldade na vida que todos nós temos, mas dentro da sua alma tem uma semente, que quando essa semente brotar, ele ressuscitará primeiro. Deixo aqui minhas condolências aos familiares, a todos presentes, que possamos a cada dia sabermos, quando o Senhor fizer chamar, estou eu morto no mundo, vivendo uma vida mundana? Quando o Senhor fizer chamada, estarei eu morto numa religião? Ou estou morto na sua palavra? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, dê força e graça, Pai, aos familiares, para que eles possam, Pai, serem consolados pelo Senhor, porque o Senhor é o único consolador, Pai. Não existe outro consolador além de Ti, assim como não há outro Deus além de Ti. Amém. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Amém. E o Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Te damos graça pela vida do irmão Bartolomeu, e te damos graças também agora pela morte do irmão Bartolomeu. Como diz Paulo, em tudo damos graça, Pai, porque não somos ignorantes quanto aos que dormem, mas cremos que nosso irmão descansa no Senhor. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. O Gelo, o irmão Bartolomeu, quer contar um? Tem um pedido do grupo, irmão, né? Vem cantar aqui uma homenagem para os que não sabem, ele é vento do papel. Da linda pátria,